Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Eu estava com saudade de estar aqui com você, estudando a Palavra de Deus e aprendendo muito com ela. Nós fizemos uma pausa porque eu estava com uma gripe muito forte, fiquei bastante afônica, mas graças ao nosso Deus estou recuperada e estou aqui novamente para juntos aprendermos mais do nosso Deus. Estamos dando continuidade à leitura e estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, e hoje nós leremos do versículo 69 ao versículo 75, um texto bem conhecido que tem como título Quando Pedro negou a Jesus, ou, em algumas versões, Pedro nega a Jesus. O que nós podemos aprender com esse texto? O que significa o canto do galo? Isso e outros aspectos relevantes nós vamos entender daqui a pouco. Leia comigo. Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: "Tu também estavas com Jesus, o Galileu." Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: "Não sei do que falas." E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: "Não conheço tal indivíduo." Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: "Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia." Então, ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: "Não conheço esse homem." No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: "Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes." E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Bem, onde Jesus está sendo julgado? Está na residência do sumo sacerdote. E Pedro está no pátio dessa residência. Subentende-se que Pedro está ali porque ele quer saber o que está acontecendo com Jesus. E ao estar ali naquele pátio, já no versículo 69, que nós acabamos de ler, Pedro, ele é reconhecido por uma criada. E esse reconhecimento de que ele andava com Jesus acontece aqui pela primeira vez. Uma criada diz que Pedro era aquele que andava com Jesus, o Galileu. Mas Pedro responde no versículo 70, "Não sei do que falas." Em outras palavras, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Ele finge não saber do que aquela criada está falando. E quando ele vai saindo em direção à entrada do pátio, ele é reconhecido pela segunda vez por uma outra criada que diz que ele é o homem que andava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, diante de todos, ele mais uma vez nega a Jesus. E ele diz: "Não conheço tal indivíduo." Ele afirma não conhecer Jesus. E no versículo 73, diz que algum tempo mais tarde, algumas versões você vai encontrar, e logo depois, aproximam-se de Pedro algumas pessoas, e eles dizem o seguinte: "Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia." Pedro é reconhecido pela terceira vez, mas agora não por uma criada, mas por algumas pessoas que se aproximam dele e afirmam dizer que ele andava com Jesus porque o seu modo de falar o denunciava. Pedro tinha um sotaque
assim como Jesus. E esse sotaque era um sotaque típico de quem morava ou de quem vivia na Galileia. Então, o sotaque de Pedro estava o denunciando, estava mostrando para aquelas pessoas ali de Jerusalém que ele era daquela região da Galileia. Por isso as pessoas afirmam que ele andava com Jesus o Galileu, que ele andava com Jesus o Nazareno. Jesus passou a maior parte do seu ministério ali nas regiões da Galileia. Então, para o povo que morava em Jerusalém, o sotaque de quem morava na Galileia era fácil de ser identificado. Mas no versículo 74, Pedro, de uma forma mais enfática, ele reafirma não conhecer Jesus. E ele diz agora sob juramento, e ele diz agora até mesmo chamando o nome de Deus, e ele fala: não conheço esse homem. Veja que Pedro jura, e ele pede até que Deus o amaldiçoe se ele não estiver falando a verdade. A cada negação de Pedro, nós vemos a negação se tornando mais enfática, se tornando mais profunda. Nós vemos Pedro tendo uma preocupação imensa de negar a Jesus em uma larga escala, em uma grande ou enorme dimensão. E quando Pedro nega Jesus pela última vez, o galo canta. E ele se lembra das palavras que Jesus o advertira, porque aquela negação de Pedro havia sido profetizada por Jesus. Se você ler alguns versículos anteriores, você vai ver isso. E quando o galo canta, Pedro lembra das palavras que Jesus havia dito, ou seja, de que ele iria negá-lo. E Pedro chora amargamente. E eu quero fazer um parêntese aqui para falar sobre o galo. E nós vamos depois retornar à vida de Pedro, porque esse momento, a história de Pedro é uma história que tem muito para nos ensinar. Mas o que era o canto do galo? De fato, o galo ave cantou no momento que Pedro ele negou Jesus pela terceira vez? Bem, nós precisamos entender algumas coisas, e aí é que entra a cultura judaica, para nós compreendermos esse texto mais a fundo. Primeira coisa que nós precisamos compreender é o que está escrito em Marcos, capítulo 13, versículo 35, que a noite era dividida em 4 vigílias, de 18 às 21, das 21 horas até meia-noite, de meia-noite às 3 da madrugada, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Então, a noite era dividida assim. Então, às 18 horas, todo o povo judeu sabia que aquele horário, ele apontava, marcava o encerramento do trabalho diário. Das 21 horas à meia-noite, nós temos a segunda vigília da noite. 21 horas era o horário em que todo mundo sabia que era para estar em suas casas, era o toque de recolher. Meia-noite às 3, que era a terceira vigília da noite. Nessa terceira vigília da noite, nós temos aí o primeiro canto do galo. E o que era o primeiro canto do galo? Meia-noite, soava-se a trombeta para que os soldados romanos entendessem que era o horário, o momento de fazerem a troca da guarda. Às 3 horas da manhã, que era o início da quarta e última vigília da noite, tocava-se a segunda trombeta. Essa segunda trombeta era tocada para que todo o povo judeu entendesse que era hora de se levantar e começar o trabalho diário. Esse segundo toque da trombeta, que acontecia às 3 horas da madrugada, ou seja, na última vigília da noite, era chamado de o segundo canto do galo.
Então, quando a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler diz que o galo cantou depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, ela está se referindo a uma expressão idiomática, ou seja, ao soar da trombeta, que acontecia à meia-noite para a troca da guarda e acontecia às 3 horas da madrugada, para que o povo entendesse que era hora de começar a se preparar para o trabalho diário. E como é que nós sabemos que não era um galo ave, e sim era uma trombeta? Porque nós estamos falando de uma época em que não se podia criar galo em Jerusalém, nem mesmo os sacerdotes podiam fazer isso. E essa lei estava escrito na Mishnah, que era um escrito que continha um conjunto de leis e costumes judaicas, ou judaicos da época. Então, havia uma proibição da criação do galo, embora ele fosse considerado um animal puro. E até mesmo nos dias atuais, o galo, em época da Páscoa, por exemplo, ele é sacrificado no lugar do cordeiro, porque Jesus foi o último cordeiro a ser sacrificado. Mas naquela época não se podia criar galo. Então, esse soar da trombeta, ele se refere ao canto do galo. E quando a gente lê Marcos capítulo 14, versículo 72, nós vamos entender que o autor ele é mais detalhista em dizer assim: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, se referindo ao momento que Pedro nega Jesus. Então, veja que Marcos diz que antes que a trombeta soasse 2 vezes, Pedro negaria. E da mesma forma que o texto, ou os textos, eles descrevem esse momento, assim aconteceu. Então, nós estamos aqui diante de um momento, voltando agora para a figura de Pedro, que nós precisamos refletir a sua atitude de negação. A negação de Pedro não era somente um cumprimento das palavras de Jesus. Não era somente uma atitude de rejeição a Cristo, talvez por medo, por insegurança, estavam todos assustados, havia uma profecia, nós já falamos sobre isso anteriormente, de que o pastor seria ferido, ou seja, Jesus seria ferido e o seu rebanho iria se dispersar. Então, tudo isso já estava dentro do cenário profético em relação à vida de Jesus. Nada aconteceu de forma aleatória. Porém, nós precisamos entender que a sequência de erros de Pedro tem muito a nos ensinar. Primeira lição que precisamos aprender com a atitude de Pedro: a demasiada autoconfiança e a falta de humildade. Quando Jesus disse para Pedro, no versículo 33, que Pedro iria negá-lo, Pedro ele disse assim: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Então Jesus está falando para Pedro que esse momento chegaria, mas ele afirma Jesus quase que desmentindo, dizendo: não, ainda que o Senhor seja motivo de escândalo, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Isso é uma autoconfiança excessiva, é uma falta de humildade em reconhecer que o que Jesus estava dizendo naquele momento era verdadeiro, era algo que iria se cumprir. Segunda lição que eu aprendo: a desobediência de Pedro em relação ao pedido que Jesus faz a ele, exortando a ser vigilante e também a orar quando eles estão lá no Getsêmani. E quando você lê o versículo do 40 ao 44, você vai ver isso. Jesus leva Pedro e os filhos de Zebedeu para orarem junto com ele, e Jesus se afasta um pouco para orar sozinho, e todas as vezes que Jesus volta para eles, eles estão dormindo. Então Pedro tinha uma demasiada
autoconfiança, ele tinha uma falta de humildade, ele tinha também um caráter desobediente, pelo menos até aqui esse momento. E nós vemos também, terceiro erro de Pedro, ele se esquece das palavras de Jesus. Veja que quando Jesus diz para ele que ele haveria de negá-lo 3 vezes, Pedro ele se esquece dessas palavras. E tudo que Jesus nos diz, nós não podemos esquecer, nós precisamos gravar na nossa mente, no nosso coração. Porque o ser humano tem uma tendência muito grande de se esquecer rapidamente das coisas, incluindo da palavra de Deus. É tanto que ele chora amargamente porque ele se lembra do que Jesus havia dito. Então, que não sejamos autoconfiantes de forma demasiada, ou seja, exacerbada. Que nós sejamos humildes. Que nós sempre estejamos vigilantes e também em oração. Que jamais possamos esquecer o que Jesus nos diz. E a conclusão para nós fecharmos essa mensagem é que a maioria das nossas grandes quedas, elas acontecem por causa dos nossos pequenos e sucessivos erros. Vou repetir. A maioria das nossas grandes quedas acontecem porque são consequências dos nossos pequenos e consecutivos erros. Então, é uma palavra para nós pararmos e refletirmos. Quantas vezes na nossa atitude, na nossa vida diária, na nossa caminhada com o Senhor, nós também o negamos de alguma forma ou de outra. Talvez não com palavras, mas com as nossas atitudes, por exemplo, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Então, se você tem negado a Jesus com as suas ações ou de qualquer outra maneira, mude a sua maneira de agir. Mude a sua maneira de pensar. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante das afrontas, ainda que você seja reconhecido e acusado como aquele que anda com Jesus, o qual muitas pessoas nem acreditam, mas mantenha-se firme como servo, sem negá-lo, mas preservando a sua identidade. Que Deus te abençoe. Lehi Traut.